Por que deixar para 2025 se você pode começar em dezembro? Oi, eu sou Natália Siqueira e neste canal você encontra tudo sobre criação de conteúdo, ideias, livros e um universo à parte meu, Natália Siqueira, criadora de conteúdo digital e social media há mais de 4 anos. Acho que eu preciso desenvolver uma entrada melhor para esse canal, mas com a prática, com o tempo, eu vou conseguir deixar bem ajustado com a minha cara. Mas enquanto esse dia não chega, obrigado por você estar aqui para me ouvir falar mais um pouco sobre criação de conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Hoje eu estava pensando sobre começos. A gente está perto da virada do ano e sempre a gente cria aquilo. Ano que vem eu vou começar, vou fazer uma dieta, vou ser firme na academia. Igual eu tava falando pra minha amiga, ano que vem a gente vai treinar mais, né? A gente não vai treinar tão fofo igual a gente tá treinando esse ano. Ou, a gente tá indo 3 vezes na semana e a gente começou indo de segunda a sexta, então ano que vem a gente vai pegar firme. A gente começa a protelar as coisas pra virada do ano. É como se na virada do ano algo fosse acontecer, é um marco para a nossa vida. E sobre a criação de conteúdo, é muito interessante. Eu estava falando esses dias no meu Instagram sobre como dezembro é a época perfeita para a gente começar a criar conteúdo. Porque é uma época que a gente tem muita história para dividir com as pessoas, a gente tem muitas recordações, a gente tem muita coisa, uma carga emocional muito grande nessa época de Natal, de Ano Novo, de coisas que aconteceram, de viradas que aconteceram na nossa vida nessa época, ou um momento que a gente consegue trazer as pessoas mais para próximo, né, da gente, mais próximo da gente, onde elas conhecem um lado nosso que talvez a gente não demonstre muito na rede social. É um momento onde a gente cria, né, uma empatia maior. Então, se você enfrentou um desafio e você compartilha isso, se algo aconteceu com você que marcou muito esse ano, a gente dividir com as pessoas, isso gera essa empatia. É o espírito natalino que chega na gente. E hoje eu estava recordando como eu comecei no final de um ano, né? Há 3 anos, em 2021, eu comecei a criar conteúdo numa outra rede social minha, @natsiqueira, porque assim, eu sou policial civil que produz conteúdo na internet, trabalha como social media, eu tenho 2 empregos. Sou uma típica brasileira, né? O Július da vida. Então eu tenho meu trabalho, né? Sou concursada e produzo conteúdo aí há tanto tempo na internet. Quando eu fui para o Instagram, porque primeiro no YouTube eu queria documentar minha jornada como estudante. Porque eu não tinha condições de comprar cursinho, eu me virei com o que eu tinha, com o YouTube, com a assinatura do Que Concursos, que era bem baratinho na época, e eu quis documentar tudo o que eu fiz para servir de inspiração para outras pessoas que talvez não tivessem a mesma condição, né? Que tivessem a mesma condição que eu, não tivesse condições de pagar um cursinho da hora para estudar. E eu fiz com esse objetivo, mas eu não quis compartilhar com ninguém. Eu entreguei na mão de Deus para que aquele canal crescesse sozinho, e ele cresceu sozinho antes de eu divulgar para qualquer pessoa. E quando eu fui para o Instagram, que era um lugar que já tinha amigos meus, e aí eu era mais travada, porque quando as pessoas conhecem a gente na internet, é mais difícil a gente produzir conteúdo porque a gente sente um pouco mais de vergonha, são conhecidos que estão nos vendo. E quando eu comecei a produzir conteúdo para lá, também foi por uma espécie de revolta que eu tinha. Comecei a trabalhar na polícia e via muita gente caindo em golpe. Eu pegava muita investigação de golpe, crimes cibernéticos, e aquilo me revoltava muito. E eu precisava mostrar para a população como ela se protegia daquilo. Mas como eu trazer um assunto delicado para a internet e trazer um assunto que não seja de uma maneira muito técnica? Comecei a utilizar o humor, comecei a fazer vários vídeos, né, sobre prevenção a golpe, que chamasse a atenção das pessoas de uma forma mais engraçada, mas que no fundo trazia como que era o modus operandi daquele golpe para você se prevenir. E isso tinha muito compartilhamento. E um dia eu fiz um post no Canva, eu nunca tinha entrado no Canva, e eu fiz um post para ensinar as pessoas a protegerem a rede social delas. Tinha muita conta hackeada. E, cara, foi um post assim, eu nunca fiz um curso de Canva. Eu fui lá, entrei, fiz, bem amador. E esse mesmo post que eu fiz em novembro, no início de dezembro, eu enviei para um delegado. Eu segui esse delegado, na época ele tinha 16 mil seguidores. Ele manjava muito de coisa de crime cibernético. Eu seguia ele por conta de um professor da academia de polícia. E eu enviei para ele essa mensagem, até fui no direct recuperar, porque foi em dezembro de 2021. E eu ofereci para fazer para ele. Gente, eu não sabia fazer nada. Foi o primeiro post que eu fiz no Canva. Só que como o dele era pior que o meu, o dele não seguia os tamanhos da rede social, tipo, era bem ruim. Então, o meu era ruim, mas o dele era pior que o meu. Então,
pro pior, aquele lá era bom. E eu ofereci para fazer para ele. Então, gente, nem margens eu sabia respeitar de um post. Então, ele topou, né, um serviço voluntário e eu comecei a fazer para ele. E de lá para cá, eu não parei mais, porque eu comecei a fazer para ele, eu fazia de graça para ele e ele mandava eu colocar meu arroba. Então, editado por Nath Siqueira. E aí eu comecei a ganhar visibilidade, porque como ele é um cara que sempre teve muito em evidência, até então não sabia tanta evidência, depois eu vi que ele era um cara muito, muito importante nessa área, outras pessoas começaram a vir até mim, advogados, outros delegados, pedindo para fazer conteúdo para eles também. E aí, por conta desse primeiro post que eu fiz e a atitude que eu tive de oferecer esse trabalho. Porque não basta nada a gente, né? Não adianta assim a gente ter conhecimento. Conhecimento ele não é poder. Conhecimento ele só é poder quando a gente tem atitude, né? Não adianta você ser o aluno mais inteligente da sala se você só é inteligente e não vai atrás, se você não tem atitude, entendeu? Quantos você vai lembrar da sua sala que eram os mais inteligentes e tipo não virou nada? Porque a pessoa muito sem atitude. Isso eu já vi vários. Então eu tive a atitude. Mesmo sem saber, com pouco que eu sabia, eu ofereci. Eu fui fazer. E eu criei várias conexões através desse trabalho. E, por exemplo, eu fui para Brasília, né, trabalhar nas redes sociais de operações internacionais a convite desse delegado. Fui acho que 3 vezes. E uma das vezes que eu fui tomar café na Embaixada da Suíça, em um evento que estava tendo dos adidos das polícias federais, tipo, de vários lugares do mundo. Inclusive, eu estava na foto que saiu no Twitter do embaixador da Suíça. E aquilo, para mim, foi algo mágico. Porque quando a menina da cidade de Rancharia, São Paulo, eu moro no interior do interior, uma cidade de menos de 30 mil habitantes, um dia iria imaginar tomar café na casa do embaixador da Suíça, entende? Era algo inimaginável. E esses dias, quando eu vi o arquivo dos meus stories para relembrar as histórias, eu vi aquela foto minha. Gente, a cônsul da Suíça sentou do meu lado e a gente comeu pão de queijo junto. E ela conversou comigo, né? Eles todos falam português ali. E eu fiquei, assim, muito admirada. E foi por causa da produção de conteúdo que tudo virou. E não só a produção de conteúdo, a minha atitude com relação à produção de conteúdo. Depois disso, eu pedi oportunidade para 3 pessoas que eu conhecia, porque eu comecei a fazer um curso de gestão de tráfego, 3 conhecidos para eu trabalhar na conta deles, de graça, de graça. Eu sei que eu tinha um trabalho, então eu podia fazer isso, então eu fui aprendendo com o dinheiro dessas pessoas. Eu lembro que no 4º mês, porque eu trabalhei 3 meses de graça para essas pessoas, eu ia começar a cobrar, na época R$300, 2 não quiseram pagar, né? Eles mesmos iam fazer, até na época ninguém conhecia muito tráfego pago. E o outro me pagou R$300, eu continuei trabalhando para ele, depois de um tempo eu já estava recebendo R$500, e só depois de um tempo que a gente cancelou e eu parei de trabalhar com gestão de tráfego. Assim, peguei uns outros clientes, cheguei a receber mais, mas eu decidi por ser social media, que era onde meu coração batia mais forte, né? E aí, até hoje, eu já atendi praticamente 31 contas com o trabalho de social media. Mas tudo isso começou lá atrás, com a mesma inexperiência, com a cara e com a coragem. Porque bom, a gente se torna no caminho. A experiência nos faz sermos bons. Hoje eu tô gravando esse vídeo e pode ser que daqui 10 vídeos seja muito melhor do que esse. Então, sempre a última coisa que você fez, o fim, é melhor do que o começo das coisas. Então, sempre o vídeo que você fez hoje, algo que você produziu hoje, vai ser melhor do que você fez lá atrás. Porque você adquiriu experiência para fazer. Você adquiriu conhecimento durante o processo. E esse conhecimento que você vai adquirindo, você precisa colocar em prática. Você precisa vir para o campo de batalha. Não adianta nada você fazer 1000 cursos, mentorias, consultorias e você não aplicar. Eu não sou contra você fazer cursos e mentorias, eu acho que você tem que fazer, mas não adianta nada você ficar armazenando conhecimento e não vir para o jogo e não colocar para ação. Quantas pessoas que já fizeram 1 milhão de cursos vivem reclamando de rede social? Você vai no perfil, esses dias eu fui no perfil de 24 posts, 24 conteúdos, você não aprendeu ainda nada, você nem flopou direito. Uma pessoa que às vezes tem sucesso na rede social, ela já flopou 1000 vezes. Entende? Muitas coisas deram errado para ela, muitos conteúdos não saíram como ela gostaria,
mas você não tem controle sobre os seus resultados. Em rede social eu tô falando, você não vai ter esse controle. Você pode passar 2 horas fazendo um Reels super bacana e pode não cair no gosto do público, pode não ter dado certo, pode ter flopado, entende? Você não tem o controle sobre o resultado desse vídeo, você tem o controle sobre fazer esse vídeo. Você tem o controle sobre a sua atitude, sobre o seu potencial despejado ali, sobre o que você aprendeu fazendo aquilo. Isso você tem o controle. E toda vez que você faz, você vai aprender um pouco, você vai ficar melhor, você vai se tornar melhor no caminho durante o processo. Então, aquela pessoa que fez aquele postzinho ridículo no Canva em 2021, ela precisou fazer. Eu não ia começar sendo boa no design, eu nunca nem fiz, ainda que se eu tivesse feito um curso de design, pode ser que o primeiro não tenha saído tão bom. Mas eu precisei ter uma atitude. E foi uma atitude que eu tomei dia 1º de dezembro de 2021. Eu não esperei o ano virar. Não espere o ano virar. Ainda deve ter algum plano aí nesse seu papel marcado do final do ano passado, do início desse ano, que dá para você fazer, que dá para você concluir esse ano. Comece na sua rede social esse ano, comece no post de Natal, comece antes do ano novo, mas comece. Você só tem o agora, o passado ficou para trás, o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o nosso amanhã. Não deixe para amanhã o post, o conteúdo que você pode produzir e postar hoje. Espero que você tenha gostado dessa reflexão, desse vídeo. Espero você no próximo vídeo desse canal. Não se esquece de se inscrever aqui e até a próxima, pessoal!